pessoal, tudo bem? Começamos ao vivo e quem sabe faz ao vivo, né, irmão? Então, o Leandro está muito empolgado. Por quê? Hoje tem um convidado. Hoje tem um especial. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Tangerino Talks, o podcast favorito, inclusive, da concorrência. E hoje a gente trouxe um cara que, assim, eu sou muito fã dele, trabalho com ele. E ele vai se apresentar. É uma honra ele estar aqui hoje, né, Silvano? Tudo bem, senhor? Tudo bem, João. Prazer estar aqui com vocês. O Silvano, gente, ele é professor em várias instituições de ensino, né, Silvano? Conselheiro do Sindicato de Recursos Humanos, como é que é? Você não é, faça isso pra Tem que gente. dar tiro para tudo quanto é lado, né, João? A pandemia aí trouxe a necessidade, né, de dar tiro para todo lado. Mas, tirando as brincadeiras, atualmente eu sou gestor de recursos humanos de um grupo de empresarial de construção civil, que atua aqui em Minas, São Paulo e Rio. Também sou professor, sou colega do João lá na PUC Minas, né? A gente dá aula na pós-graduação e dou aula também em outras faculdades. E atuo na BRH, como conselheiro da BRH. Então são essas aí as minhas atividades. E quando posso, vou no podcast aqui, né? Então, pessoal, antes da gente começar, a gente vai falar muito sobre o futuro da área, né? Principalmente essa questão do pós-pandemia, durante a pandemia, novas ferramentas, o futuro da área de recursos humanos e também departamento pessoal. Mas antes da gente começar, eu queria fazer um pedido de desculpa público. E no passado eu chamei o Silvano para jogar futebol comigo e na hora H eu não podia. E eu, desde essa época, eu me sinto muito culpado, sabe? Silvano, então... Não, mas deu tudo certo, eu joguei futebol com o grupo errado. É isso que importa, né, Silvano? Jogou futebol, aí deve jogar o futebol. Eu procurei o Zé errado, né? Do outro grupo de futebol. Mas deu certo. Eu peço desculpa, vai acontecer de novo. E para minha segurança, agora o advogado tá aqui, ele faz parte, então ele vai com a gente. Pra ele prometer, você me fala que eu faço um contrato bonitinho. Ele é bom, ele é bom. Não é esforçado. Não, ele é bom, ele é bom. Humilde. Leandro é um cavalheiro. Então, pessoal, vamos começar. E aí, Leandro, o que você quer trazer de bom, além de dar um oi para todo mundo? Como é que é? Eu comecei empolgado hoje, Comecei né? bem empolgado hoje. Em primeiro lugar, Silvano, muito obrigado. E o seu tempo, sentar aqui com a gente, compartilhar todo o seu conhecimento. O João sempre passa, a gente teve a oportunidade também de conversar um pouquinho numa outra reunião que eu gravei, né? Eu só fiquei como espectador. E aí hoje eu tenho a visão de quem vai ver a gente. Vai ser um programa bem bacana. Então seja bem-vindo aí. E hoje eu acho que vai ter bastante coisa para falar sobre tendência de RH. Eu particularmente vou te encher um pouquinho com LGPD. Vou precisar um pouquinho desse seu conhecimento. Simão também vai dar uma ajudada na gente também aí. Isso. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de gestão de pessoa também. Tem muita coisa interessante, mudanças, né, que essa LGPD vai trazer, questão de gestão de grupo, né, talvez quebrar um pouco a hierarquia, ser mais horizontal. Tem muita coisa sendo falada em torno disso e nada melhor do que um especialista. Silvano é um cara, Sou apenas um grande areia nessa cena. Silvano, eu conheci ele numa palestra que a gente deu pra PUC, ele chegou depois de mim, chegou lá quietinho e tal, de repente começou a apresentar, eu falei, gente, cara tranquilo e tal, depois eu falei assim, preciso conversar com o senhor. Aí passou um tempo, liguei pra ele, eu quero fazer isso, como é que eu faço? João, tal, e foi criando, né? Aí infelizmente a gente chegou nesse período que deu cada um ficou em casa, né? A gente teve esse distanciamento social, lockdown, etc. E a primeira coisa que eu tenho que te perguntar, uma coisa que tá bem atual. O Calil, um abraço pro Calil. O Calil assiste nosso programa. Ele recentemente liberou a volta das atividades. Como, assim, com a sua opinião pessoal, não profissional, nada assim, como que você encara essa dúvida, né? Se volta, se não volta, se as empresas vão continuar de home office, vale a pena voltar, sim. Você acha, como é que a gente pode fazer essa análise? Bom, gente, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, Simão, Leandro, João, prazer estar aqui com vocês. Iniciar aí com essa análise é muito complicado. É muito difícil estar na posição do prefeito, porque ele nunca vai conseguir agradar todas as partes, né? Existem interesses, existem necessidades, né? Então tem a questão da saúde, que é o foco fundamental. Então, assim, existem atividades essenciais
que são essenciais, existem atividades essenciais que não necessariamente é essencial, na minha opinião, né? Tem muita indústria aí que não necessariamente é essencial, mas é preciso manter a economia. Então, João, é complicado responder essa pergunta, assim, porque existem dois eixos aí, sabe? Que é a questão da saúde e a questão, nem falo da economia, a questão da sobrevivência. As pessoas precisam sobreviver, né? Então, é muito difícil para o prefeito dar esse tom, o que abre, o que fecha, né? O fato é que tem muita gente morrendo, a pandemia trouxe aí emoções como medo, ansiedade, né? Que permeia por todo mundo, né? Então, não conheço, talvez nenhum de vocês aqui esteja longe aí, não conheça alguém que perdeu um parente, um amigo, ou talvez até vocês mesmos. Eu, particularmente, perdi minha mãe, perdi um primo em Brasília, né? Amigos. Então, assim, é complicado, João. Eu acho que eu prefiro deixar essa análise para quem é da saúde, para quem é da economia, que é uma dualidade, é complicado, né? Esses dois eixos discutir. Sim. A questão mais era também como é que a gente chega esse problema pra gente, né? Vamos voltar nas atividades, mas meu sentimento não sabia da sua mãe, digo... Não, foi no ano passado, foi logo no início da pandemia. Inclusive, eu estava numa reunião aqui, antes, até fiz a reunião aqui dentro da Tangerina, agradeço aí. Estava justamente com o comitê do Covid, a gente, junto com o presidente da empresa que coordena, definindo se a gente vai voltar, se não vai voltar. Exatamente era esse o assunto. E eu dei algumas sugestões, né? Eu trabalho na construção civil, uma atividade essencial, então as obras estão funcionando normal, sob um protocolo extremamente rígido. Graças a Deus não tivemos nenhum problema grave, né, nas obras, ao contrário do escritório, que teve pessoas, que teve Covid, que agravou um pouquinho, né? Mas definimos, né, aqui na perspectiva da empresa que eu trabalho, definimos voltar os gestores. Sim. Então, segunda-feira volta toda a diretoria e todos os gerentes, certo? Vamos avaliar a semana, ver como é que vai ficar os indicadores. Na semana seguinte, os colaboradores que usam transporte próprio, né, para lá no prédio, tudo, voltam. Porque sai de casa, entra dentro do carro, chega no prédio da empresa, para lá está um rígido protocolo também. Então, o pessoal que pega transporte coletivo, que eu acho que é o grande problema hoje da nossa cidade, é o transporte coletivo, porque ele sempre anda muito cheio. E assim, as pessoas não têm opção, elas têm que se locomover, tem que trabalhar, ela tem que entrar naquela lata de sardinha e ficar todo mundo ali. A escolha que ela faz, se senta ou se fica em pé, né? Mas que vai ficar todo mundo junto, vai ficar. Vai ficar todo mundo junto e apertado, mesmo com máscara, né? Você tem lá o contato. Então, no caso da empresa que eu recomendei, é o pessoal que usa transporte coletivo não voltar. E mesmo também o pessoal de grupo de risco, que tem alguma comorbidade e tal, também não volta. Então, eu acho assim que, numa análise fria e crua assim, das empresas de um modo geral, aquelas pessoas que têm a possibilidade de fazer o trabalho remoto, né, e que usam o transporte coletivo deveriam permanecer em casa, tá certo? Agora, tem a parte do comércio, precisa abrir, então tem algumas restrições, então cada segmento tem uma análise diferente. E assim, eu acho bem legal essa análise, pessoal, porque, por exemplo, a minha atividade, principalmente, eu posso falar, eu consigo conciliar todos os meus trabalhos em home office. Aqui não, porque a gente tem, né, é ao vivo e tal, mas a gente já fez essa atividade também de casa. Então, eu sempre aconselho todo mundo, olha, a gente dá opinião prática, o procedimento é esse, então o Silvano deu uma aula aqui, você viu que ele segregou, colocou qual que é necessário, qual que não é. Mas, por exemplo, para quem tem a possibilidade, não se justifica. Uma coisa, até na empresa que eu trabalho atualmente, além aqui do Tangerino, antes eles me explicaram que tinha muito problema de sala. Então sempre tinha que ter uma reunião, tinha que fechar uma sala, tinha um andar só de sala de reunião. Hoje não, hoje você liga lá o Teams, cada um na sua casa, a gente é uma empresa global, então cada um na parte do mundo, resolve, cada um vai para casa e tal. Então, assim, eu acho que o home office, ele trouxe várias possibilidades. Estando em casa ou fora, é possível continuar, inclusive, controlando a produtividade, né, Simão? Tem um QR Code aqui em cima, né, do Tangerino, que você só senta lá que você vai aprender. E aí, Silvano, uma coisa que eu também queria comentar, até chegar para entrar a participação do Leandro, a gente, durante essa pandemia,
a gente teve até na nossa área de pessoal muitas novidades na questão trabalhista, na questão da legislação. Então, é redução de jornada, é suspensão de jornada. E a gente comentou muito aqui no Talks que muitas vezes as pessoas optam por uma escolha sem analisar os prós e os contras. Então, naquela época, ia prorrogar a jornada, reduzir a jornada de trabalho e suspender. Eu lembro que a gente teve uma reunião lá da PUC, você deu uma aula que eu trouxe. Eu quando o caso é bom, eu copio, você sabe. Peguei o flow, pego o que você me ensina. Então você falou, olha, redução é uma possibilidade, inclusive, de verificar o seu quadro de funcionário. Para que você vai reduzir e vai suspender se você vai mandar embora daqui a pouco? Então, assim, eu queria sua visão de como que o profissional tem que ficar, porque cada hora é uma legislação que troca. E principalmente, assim, como é que chega uma MP para você? Ela vai suspender as análises que a gente faz, como que você tomou esse princípio de decisão? E aí eu queria que você depois comentasse também sua parte jurídica, porque papai tem que dar aula. Bom, falando dessa flexibilização, né, gente? O Brasil nunca teve uma flexibilização do direito do trabalho tão grande, né? Das leis trabalhistas. A pandemia, ela trouxe um download aí de 10 anos de legislação, trouxe do futuro para o presente. Porque isso aí no Brasil é uma coisa quase impossível, até pela presença dos sindicatos muito forte, né? Então, quando chegou essa questão da pandemia, a primeira coisa que as empresas olharam foi para o orçamento. O que é um orçamento? Um orçamento é o que eu estou prevendo que eu vou receber durante esse ano e o que eu vou gastar, tá? Quando eu estou prevendo que eu vou receber, eu tenho lá, estou prevendo vendas. Se eu estou entrando numa pandemia que vai fechar um monte de comércio, né? As pessoas vão perder emprego, então provavelmente o meu produto também vai ficar prejudicado, então a minha venda vai cair. Então a gente fez uma análise lá de quanto que isso ia representar no nosso orçamento. E a partir daí a gente avaliou que a gente teria que fazer alguns ajustes na estrutura para poder não fechar o ano no vermelho. Então é isso que as empresas tinham que fazer e eu acho que a maioria fez. Quando a gente fez isso, eu me defrontei com uma situação que eu precisava de reduzir em R$1.200.000 a folha de pagamento da minha empresa. Tá certo? Precisava de reduzir isso de alguma forma. No ano eu precisava de reduzir para recuperar no ano seguinte. Bom, eu posso fazer isso de várias formas, né? Se a empresa for na emoção, a primeira coisa a fazer é mandar todo mundo embora. Isso é muito perigoso para o negócio, porque você quando você manda todo mundo embora, você está perdendo não só, você não está economizando só a questão do salário que você paga. Você está perdendo investimento na capacitação dessas pessoas, na contratação dessas pessoas. Você perde também, né? Know-how, você perde a capacidade de produzir. Então, quando você vai ter que voltar, você vai ter que retomar todo esse processo de contratação e tal. Então, a primeira análise que a gente fez é o seguinte: bom, a gente precisa manter a capacidade produtiva. Então, nós tínhamos duas opções. Aliás, três. Demitir, suspender o contrato e reduzir a jornada de trabalho. Eu tinha lá uma conta de 1 milhão e pouco para reduzir. A primeira coisa que eu fiz, fiz uma pirâmide de salário e olhei lá em cima na pirâmide quem está lá. A gente, né? Diretoria, salários mais altos e tal. É essa turma que eu vou atacar primeiro. A turma que está aqui mais tempo, é a turma que tem um salário maior. Não adianta eu ficar tirando auxiliar, assistente. Eu vou ter que tirar todo mundo, muita gente. Então a primeira coisa foi um pacto com a gestão. Nós reduzimos todos os salários, inclusive de diretores estatutários, todos os gerentes e tal. Aí nós conseguimos chegar numa conta boa. E aí depois a gente foi para análise do resto dos colaboradores. Então, do back-office, né, a gente reduziu. Tivemos que fazer desligamento, sim, mas assim, foi 3% da força de trabalho. Mixaria, mandando pouca gente embora. As pessoas que já estavam até com produtividade, o desempenho não estava legal, a gente aproveitou aquele momento. Esse lugar foi uma limpeza até que ocorreria sem a pandemia, né? Os 3%. Toda empresa tem uma barriguinha ali de pessoas, às vezes, que não está bacana e tal, a gente vai mantendo. Então fizemos isso, né? Fizemos uma redução, aproveitando a medida provisória, demos uma tranquilidade para as pessoas, reunimos todo mundo junto com o presidente da empresa, gente. Essa redução vai representar uma estabilidade, ninguém vai ser mandado embora, nós
ter um otimismo que vai melhorar e tudo mais. Então, assim, cada empresa faz a sua análise. Então, dentro dessa perspectiva, nós optamos pela redução da jornada de trabalho, do back-office apenas, e que foi conseguir chegar naquele número, e o ano nos surpreendeu, né? Porque o ano foi excepcional no mercado imobiliário. Tanto que chegou no final do ano, o presidente falou assim, vamos, foi bom demais, nós temos que agradecer ao pessoal, vamos dar um presente, vamos fazer isso, aquilo, outro. Fizemos tudo isso, né? Fizemos mimos pro pessoal. Eu falei assim, ele falou, tá tudo jóia? Eu falei, não, falta uma coisa. Vamos devolver o dinheiro que nós reduzimos o povo. Ele falou, nossa, eu não estava nem lembrando disso. Não é, nós tivemos um resultado excepcional, batemos um recorde, né, de receita. E aí ele falou, topou, não, vamos devolver mais, vamos devolver o que a gente reduziu e mais 25%. Né? Então, demos um bônus para todo mundo, em função do engajamento da turma com a empresa, que foi muito legal. E até eu sei que você vai entrar nessa parte, ele estava piscando aqui, mas só para não perder, Silvano, eu sou da construção civil. Hoje não trabalho na construção civil, mas foram 10 anos. Então acho que é por isso que a gente dá tão bem, que a gente sabe conversar, sabe? Construção civil acontece tudo, né? Eu falo com esses meninos aqui, eles não acreditam, sabe? Vai, passa uma semana lá pra você ver como é que é. Essa é uma dúvida minha. Eu vi um estudo que o serviço imobiliário ele cresceu muito porque pessoas que tinham dinheiro começaram a ter investimentos mais seguros, que são imóveis, não arriscaram em bolsa, etc. Sim. Então a pessoa foi comprar apartamento e construção de prédio, etc. Quer dizer, é craque nisso. A produção teve que ser mantida. Não vou entrar em método produtivo porque não vem aqui. Então a pessoa da produção continuou. Os protocolos de segurança do trabalho aumentaram consideravelmente. Sim. Então é uma nova profissão hoje em dia, não é? Sim, com certeza. Tá surgindo muita profissão nova aí com a própria pandemia. A própria tecnologia trouxe muitas profissões novas, né? Mas a pandemia também trouxe. Outro dia eu vi recebi uma mensagem, profissão nova, desaglomerador. Bota bolinho. Deve ser da mesma empresa do grupo de WhatsApp, né? Gestor de grupo de WhatsApp. Não, a prefeitura contratou Sério? muitos profissionais que andam com colete na rua e tá lá escrito lá, desaglomerador. É uma profissão. Tá ali para desaglomerar, porque você vai no centro da cidade de Belo Horizonte, tá todo mundo aglomerado. Ainda tem algumas decisões que são equivocadas, né? Você pega ali na Praça 7, faz o pessoal não fica ali naquela pracinha ali jogando xadrez, dama. Eles colocaram algumas grades, aí naquele corredor que passava numa rua, né, fechada, passava 1.000 pessoas de uma vez. Colocou a grade, passa 1.000 pessoas naquele corredor. Não entendo, né? Tem decisões que são muito equivocadas. Agora o corredor de avião, né? Passa todo mundo. O aglomerador deve ter ficado. O aglomerador ali não tem ninguém. Tá lá fazendo uma merda. Eles chegaram lá, mas não, sai do cesto, tá atrapalhando aqui, ó. Mas a gente até comentou, falei com os meninos, falei, ó, Covid vai ter uma discussão sobre ser doença ocupacional ou não, que a gente viu algumas questões, inclusive de empresas que tiveram que pagar, você até pode comentar, que foram responsabilizados pelo contágio. E eu falei aqui também, ó, prepara que vai ter um técnico de segurança específico para seguir esses protocolos de distanciamento, álcool em gel. Sim. É o novo EPI. Sim. A própria pandemia, eu acho que ela... Uma dificuldade, né, que você que trabalhou na construção civil foi despertar um senso do autocuidado do operário da construção civil. Os caras não gostam de usar o cinto de segurança, né? Os caras têm dificuldade, a luva, aquele óculos, o protetor auricular, são EPIs que incomodam na hora da execução do trabalho, eles sempre queixaram com isso. Veio a pandemia, todo mundo tinha que usar tudo isso e tinha que usar máscara, né? Usar máscara, trocar de máscara, distanciamento, horário flexível, refeitório, grupo de cada vez. Então, assim, a pandemia trouxe um senso de autocuidado, né, de saúde, para essa classe trabalhadora da construção civil, que não tinha muito isso, que foi excepcional. E aí, o próprio EPI ficou secundário. Isso tão importante, né? As pessoas passaram a ter um senso de autopreservação muito maior. E hoje você não tem problema mais de um colaborador não usar um EPI. Então, ficou até facilitado o trabalho do técnico de segurança. Mas essa questão que você falou aí, da Covid, se considerar, enquadrar como acidente de trabalho, isso é uma discussão aí grande. E as empresas precisam de ter protocolo, documentar tudo, né? Porque
parte do pressuposto do acidente de trabalho que o Covid o contágio foi dentro do local de trabalho. E a gente teve essa discussão aqui, como é que você vai provar que foi lá dentro que ele pegou, ou se ele trouxe? E outra coisa, se a empresa é responsabilizada por isso, é uma visão minha, pessoal, viu, gente? Às vezes o advogado adora que eu falo, o meu CPF tá falando. Eu acho que muitas vezes, a partir do momento que ela é uma doença ocupacional, então também se afastar o funcionário, como eu posso explicar? Se ela é acidente do trabalho, então não tá tendo essa doença ocupacional. É super complicado isso, olha só. Você tem um afastamento do Covid. Ele vai entrar, também tem que ter o benefício do INSS. Isso que eu comentei, vai pro INSS. Mas, gente, tem a quantidade de pessoas que tiveram Covid no Brasil. Imagina se essa massa toda aciona um benefício previdenciário, quebra a previdência. Tem essa perspectiva também, né? Uma coisa com relação a acionar na Justiça do Trabalho. Eu peguei o Covid na empresa e tal, a empresa me ficou, eu tenho estabilidade, eu quero tudo isso. Aí, você, como é que prova, né, que teve o Covid? Justiça do Trabalho, o Leandro está aqui para poder falar sobre isso. O princípio da Justiça do Trabalho é proteger o trabalhador. O ônus da prova é da empresa. Como é que eu provo para a Justiça do Trabalho que o Covid, o contágio não foi dentro da empresa? Esse é o grande problema. Então, isso aí é uma discussão aí que cabe aí uma análise bem profunda e as empresas se documentar da forma que for para poder se preservar. E depois que passar a pandemia, que vai vir o boom aí dos problemas. Um reflexo. Eu e o João, a gente discutiu muito sobre isso. Eu lembro da gente conversar, eu falar que até a questão de motivo de justa causa, tudo relacionado, né? Mas essa parte do Covid, de doença ocupacional, teve até decisão do Supremo sobre isso, falando sobre a questão de ser doença ocupacional ou não. E aí ele falou assim, cara, mas é difícil realmente, como é que a gente vai apurar que é dentro da empresa que aconteceu isso? Enfim, as decisões que eu venho acompanhando, até me surpreendeu essa última decisão que teve, foi uma indenização de R$200 mil para o trabalhador por causa da questão do Covid. Tiveram outras questões também, né? O Covid também influenciou bastante. Chamou a atenção. E R$200 mil é muito alto. Porque o que eu vim acompanhando, e a gente até falava muito aqui no Talks, né? Trazia as decisões e falava assim, olha, teve um frigorífico, por exemplo, famoso, que foi demonstrado que a empresa não adotava medidas de segurança para a questão do Covid, e o funcionário pegou, e aí, acabou presumindo que ele pegou na empresa, já que a empresa não adotava os cuidados. E as indenizações eram na casa de 10, 20 mil, que é onde eu acompanhei. Veio essa de 200 e falei, ai. Aí eu já, assim, a empresa tem que realmente se resguardar muito, até excessivamente, para, assim, não é nem garantir que não vai ser processado por causa disso, porque a prova é complicada, de fato. Só que para ela ter maiores chances de não ser acionada judicialmente por causa disso. É igual a questão da EPI, né? Exato. É muito difícil. É uma situação que as empresas já estão, assim, alguns setores, né, a grande parte dos setores estão sofrendo por causa da pandemia e ainda tem essa questão de vir essa carga excessiva, né, esse ônus excessivo. Não estou falando que está errado, não. É uma questão que acabou se apresentando e ela vai ser regulada. Mas até ela ser regulada, quem está sofrendo é a empresa, no final das contas. Silvano, né? Financeiramente, que eu digo. E outra coisa, Silvano, para você pensar, hora em Tinder e acidente do trajeto, se ele pegou no coletivo, isso vai ser culpa da empresa também? Então, assim, é muito complicado essas decisões. Eu não queria estar na pele do pessoal que está decidindo isso, porque é incontrolável. Ele apresentou todos o que eu aconselho. Se eu tiver alguma besteira, vocês me corrijam. Mesmo tratamento de EPI, álcool, máscara, luva, assinou bonitinho, entrou, saiu. Uma coisa que tinha muito na minha época era que o pessoal perdia o EPI. Aí fala, não tô usando porque eu perdi minha luva, não tô usando porque eu perdi meu auricular, não perdi porque eu botei meu óculos. Aí a gente criou uma regra, todo mundo assinou lá um acordo coletivo que só trocava o EPI se apresentasse o outro. Então, senão era descontado dele. Ninguém mais perdeu.
Então, tipo assim, eu acho que hoje com esses protocolos vai ter que entrar na mesma listinha de EPI. Passou álcool, separou muito arejado, o refeitório não pode ser fechado, ser ar-condicionado. Então, acho que vai ser mais para esse lado, né, irmão? Quais são os pontos positivos e os negativos da volta do home office, da escolha pelo home office, para o funcionário e para a empresa? Bom, bacana. Bom, pontos positivos do home office para as pessoas, para os trabalhadores. É a comodidade, o conforto de estar em casa, né? De não ter que se deslocar, de enfrentar um trânsito. Eu acho que é um dos principais. Economia de tempo, né? Tempo, né? Dinheiro, combustível. Eu, particularmente, gasto R$1.000 de gasolina por mês. Eu não tô, durante esse último mês, eu não gastei nem tostão. O carro ficou lá parado. A gente almoça, trabalha ali de frente do BH Shop, almoço do BH Shop todo dia, também economizei uma barra no dia, almoço, que almoçando em casa, até mais saudável. Olha, esse é um ponto muito positivo também. Então, tempo, né? Dinheiro, né? Comodidade. Então, isso é muito positivo. Produtividade, né? Cara, eu vou falar com você uma coisa. Produtividade até é culpa nossa mesmo, do colaborador, né? Porque a gente acaba trabalhando mais porque não tem nada para fazer. Entendeu? Eu não vou ver Big Brother, não vou ver novela, não vou ficar ali na aula, não tem aula no dia para dar. Trabalho. Entendeu? Você se sente culpado, eu tô aqui à toa, podia terminar esse negócio aqui, ó. Não, tem muita coisa para fazer. Cada um de nós aqui tem uma rotina muito intensa. A gente que é profissional do conhecimento, a gente sempre tem alguma coisa para fazer. E a gente trabalha porque gosta. Eu acho que quem quer crescer na carreira tem que fazer o que gosta. Quando você faz o que gosta, você faz com prazer. Então você está em casa, tranquilão, né? Pega uma tacinha de vinho depois do horário, então vai, acaba enveredando e vai até mais tarde. Minha esposa, ela é profissional liberal, ela é arquiteta, fechou o escritório, trabalha em casa e ela vai até, por incrível que pareça, aumentou a demanda para ela. E é só nós dois, então acaba que eu trabalho também. Então a produtividade é muito relativa. Porque todo mundo está falando que aumentou muito a produtividade, mas aumentou muito a jornada de trabalho das pessoas que estão em casa, né? Principalmente quem tem cargo de liderança, cargo de gestão. O home office, por sua vez, não tem hora extra. Pode ser que o Leandro pode questionar, deve ter esse. Não, porque o direito do trabalho ele tem ele tem duplas interpretações. Eu entendo que não existe hora extra para quem trabalha em home office. O cara tem a flexibilidade inicial. É flexível, né? Flexível, começa a hora que ele quer, termina a hora que ele quer. A gente tem um contrato psicológico que ele tem que cumprir lá 40 horas por semana, 44, né? Então, vamos voltar aqui. Vantagens, então, são essas que eu coloquei. Desvantagem, a desvantagem de trabalhar em casa é a falta da interação com as pessoas, sabe? Com a cultura da empresa, com a vibração da equipe, quando alguma coisa dá certo. Isso, atrás de uma tela, você perde demais, entendeu? Então, as pessoas sentem falta disso, né? Então, eu acho que a principal desvantagem é a falta de presença. As pessoas precisam de presença. Então, quando você não tem a presença, a qualidade do trabalho fica prejudicada. Essa, para mim, é a principal desvantagem que tem. Para a empresa, qual que é a vantagem para a empresa? São muitas. Principalmente a questão do custo. Você está aqui, por exemplo, se andar aqui, chiquérrimo, deve trabalhar aqui no mínimo umas 50, 60 pessoas. Não foi nem estreado isso aqui. Você tinha que contar isso, são 3 andares. Esse aqui, ele foi inaugurado durante a pandemia, que era um projeto antigo. Então, ele virou nosso estúdio. E ficou muito arrumado. Exclusividade. Imagina o custo aqui, né? De Savassi, funcionários, né? De um andar todo, desse aqui com as pessoas aqui ocupando o dia todo, né? Consumindo. Então a empresa hoje não precisa ter um espaço, né? Pagando aluguel e tudo mais, tal, custo imobilizado aqui para manter pessoas trabalhando. Então a pessoa está na casa dela. Então a empresa está economizando com esse custo da infraestrutura, água, luz. Tem a questão do transporte do colaborador, que existe tal do vale transporte, não precisa fornecer o vale transporte, né? Então essa questão dos custos para a empresa é muito
vantajoso. Fora a questão da produtividade que eu acabei de falar, em muitos casos. Pode ter casos que não deem produtividade. Por exemplo, uma área de projetos que trabalha com arquivos extremamente pesados, né? Pessoal que trabalha com design gráfico. É difícil, você tem que acessar dados do servidor da empresa. Então, às vezes, em casa, a produtividade é baixa, porque até que você abre um arquivo e tal, que fica ruim. Então, por exemplo, essa área nossa lá, que trabalha com esses arquivos pesados, ficou presencial. O projeto tem... A impressora de projeto é R$5.000. É. Então, e é bom, muitas vezes, abre-se numa mesa para buscar a solução. Uhum. Então, você precisa dele. Tem que ter uma discussão. Então, nesses casos que você tem células de trabalho que você pode manter em home office, é super vantajoso. Pega a área de atendimento ao cliente, a turma do financeiro, contabilidade. Gente, tudo isso dá para fazer de forma remota. Então, a empresa ganha muito em custo e ganha em produtividade. Tá certo? Desvantagem para a empresa, na minha opinião, é a cultura. A cultura da empresa fica prejudicada. Você perde aquele lastro com a cultura, aquela identificação com a cultura. Contratei muita gente nova na pandemia, gente que mal pisou na empresa, está em casa trabalhando, então assim, ela não assimilou a cultura. E por que isso é ruim? Você não tem o engajamento das pessoas, elas não estão engajadas com aquela cultura, né? O engajamento é que faz com que as pessoas queiram permanecer mais, entregar o melhor de si. Então, isso seria aí os malefícios aí do... Belíssimo corte. É, belíssimo mesmo. Profissa, né? Ô Silvano, até entrando nessa questão que você falou de engajamento, tava lendo uma matéria essa semana que é a diferença entre engajamento e motivação. Aí eu tava até lendo assim, que a motivação é uma coisa muito intrínseca, né? É da pessoa. Então você não sabe o que motiva você, não vai ser a mesma coisa que vai motivar o João ou o Leandro. Então acaba que é uma coisa que você não consegue trabalhar, como que eu posso falar, em grande escala, motivação. Quando você já fala de engajamento, aí sim é fazer aquela galera remar em um único objetivo, né? Remar para aquele objetivo maior, que vai ser o da empresa e tudo mais. Eu queria até entender de você, o que você entende assim que pode ajudar no engajamento de uma equipe, de fazer o pessoal sempre estar remando para o mesmo lugar, querer ficar dentro da empresa, né? Se desenvolver naquele ambiente. Inclusive de forma online, né? Tem isso também. Boa pergunta, hein? Essa daí é boa mesmo. Bom, vamos ver se eu consigo responder. Você viu que ele preparou um longo texto para pergunta. Eu tô ganhando tempo aqui para pensar, você viu? Motivação, é isso mesmo. Motivação é algo intrínseco. Ninguém motiva ninguém. Você pode criar estímulos que vai motivar ou desmotivar alguém, tá certo? Sim. E essa motivação, ela tem uma duração, ela dura um determinado tempo, né? Até que a pessoa que se motivou, ela tenha sentido aquilo para ela, né? Então, vamos dar um exemplo mais prático, beleza? Convidei o João para poder dar uma disciplina nova, um curso novo lá da PUC Minas, né? Vai ter uma turma de gestores, pessoal da área de perícia e tal. Ele ficou super motivado, é um estímulo. Ele ficou super motivado para poder participar dessa célula de professores para esse curso, beleza? Por quê? Porque é um desafio, ele vai aprender muito, ele vai estudar vai ter novos conhecimentos, né? Vai conhecer novas pessoas, então ele vai ficar muito motivado. A estrutura é boa, ok? Bacana, então o João está motivado. Aí vem alguns estímulos que vai desmotivar o João. Salário é baixo, professor no Brasil ganha pouco, gente. Então o salário é baixo, isso desestimula. Salário não motiva ninguém, salário desmotiva. Salário é um fator de satisfação. Então, vem a questão do salário, vem às vezes alguma crítica de aluno, né? Às vezes um colega faz alguma crítica de alguma coisa que falou. Hoje a gente está remoto, está online, está ao vivo ali. A gente está trazendo conhecimento, às vezes é mal interpretado. E isso é um estímulo e deixa o João desmotivado. Mas o engajamento. O engajamento é o seguinte, ele dá aula não porque ele precisa, porque essa função é uma função nobre para o João, ele gosta de dar aula. Isso, ele precisa disso para viver, ele quer transmitir o conhecimento dele, ele quer passar isso para as pessoas. E fazendo isso, ele está aprendendo cada vez mais, porque o conhecimento é uma via de mão dupla. Você ensina e aprende ao mesmo tempo com os alunos. Então,
isso daí para ele é fundamental para a vida dele. Ele está engajado com essa causa, sabe? Então, você pode desmotivar a pessoa, mas ela pode continuar engajada. Isso acontece também dentro das empresas, né? No corporativo. A pessoa está engajada com a causa da empresa. Como é que você engaja as pessoas, né? Com propósito. A empresa tem que ter propósito. Você tem um propósito, né? Um produto que traz um benefício legal para a sociedade. É uma missão que a empresa tem, uma razão de ser que para você faz sentido, uma visão bacana. Os valores da companhia têm coerência, né? O que se está no papel e o que se faz tem coerência entre o discurso e a prática. E aí a pessoa se sente, e ali tem um ambiente acolhedor para novas ideias, a pessoa se sente parte daquela empresa, ela se sente engajada, e ela sabe o que ela faz, como que aquilo que ela faz contribui para os resultados da empresa. Aí ela se sente engajada. Mesmo que o chefe for um carrasco, enche o saco do cara, não é líder, sabe? É o chefão, aquele de 15, 20 anos atrás, que desmotiva o cara todo dia, mas ele continua engajado com a empresa, porque o chefe não é a empresa. Então, deu para pegar, Simão, a diferença entre o engajamento e a motivação? Claro, sim, muito legal. Acho que isso é bem legal, né? Todo mundo agora entendeu essa diferença, porque eu até li na matéria que era uma grande dificuldade, né, dos líderes identificarem isso, dos chefes, gestores. Outra pergunta que eu queria fazer, até juntando isso, a gente tem vários tipos de líderes, né? Vários perfis de líderes. Eu acho que os dois mais famosos é o autocrático e o democrático. O autocrático é aquele que é o chefão mesmo, que dá cartada e tudo mais, é mais... Como que eu posso falar? Concentra mais o poder nele, e aí tem esse ganho de tomada de decisão, que as tomadas de decisão normalmente são mais independentes, dependem dele. E tem o democrático, que é aquele que gosta da participação de todo mundo, discutir ideias e tentar, tipo assim, trabalhar, né, a autoconfiança também dos seus próprios liderados para poder desenvolvê-los. Dentro desse perfil que a gente vive hoje, nesse momento de pandemia, qual desses dois tipos de líderes, os dois vão ser válidos, mas qual que é o benefício e malefício que você vê em cada um deles? Tem o carismático também. Tem tem vários, né? Existem vários tipos de liderança. Você fazer a gestão de uma equipe, o estilo vai depender muito da equipe que você vai gerenciar, entendeu? Você pode ter uma equipe que é super madura, os caras, a entrega é muito alta, uma equipe de alta performance, os caras sabem o que tem que fazer. Se você usar um estilo autocrático em cima de uma equipe dessa, você mata a equipe. Ninguém vai querer ficar com você. Os profissionais vão embora. Não funciona. Equipe de alta performance, aquela que você fala assim, gente, o objetivo está claro para todo mundo, nós temos que atingir essas metas, seu papel é esse, eu estou aqui. Precisar de mim, é só me procurar. Estilo liberal. Deixa a equipe trabalhar. Contrata gente boa de serviço e deixa trabalhar. Estilo liberal. Você está ali no papel mais de consultor. Então, é um tipo de equipe. Você tem, na outra ponta, você tem um estilo de equipe, você contratou recém-formado. O cara nunca trabalhou. É estagiário, acabou de formar, fez um programa de trainee. Você precisa conduzir, você precisa ensinar, você precisa pegar na mão. É mais autocrático. Você toma decisão, você precisa de velocidade. Né? Então você vai conduzindo essa equipe até essa equipe ela ter uma média maturidade, ela adquirir alguma maturidade, aí você vai ter um estilo mais democrático. Você vai perguntar o que você acha, toma a decisão junto, né? No liberal a decisão é feita pela própria equipe, o líder só chancela. Então é o seguinte, o estilo ideal é o estilo que a situação melhor exigir. Então a gente fala muito da liderança situacional, que depende da equipe que você vai liderar. Então se você pode ter numa equipe, uma equipe heterogênea, você tem cara maduro, bom pra caramba, você tem gente lá, uma média de maturidade, você tem gente que não precisa você pegar na mão. Então para cada membro da equipe, você vai ter um estilo diferente, mas nenhum estilo de liderança tem característica de gritar com as pessoas, desrespeitar as pessoas, mesmo estilo autocrático. Você pode ser um estilo autocrático e exercer a liderança sobre as pessoas, mas não ter o desrespeito,
né? Respeitar os limites de cada um. Então, tem que permear por todas essas relações. Né? Então, fica bem claro, né, que você tem que ser subjetivo a cada pessoa, né? O ideal é que você consiga analisar cada pessoa da própria equipe. Isso. O ideal é transformar uma equipe inteira em alta performance, porque você só consegue resultados através das pessoas. Isso. Não? Aí o seu espaço sempre já criando ali um sucessor para te substituir, porque senão você não avança, você não cresce. Sobre voltando lá no home office, que eu não queria atrapalhar o Simão, que ele tava brilhando. Sabe que ele é a nossa estrela, né? Ele é o queridinho do Tangerina, é o Golden Boy. Cada coisa, toda vez eu tenho que passar por isso. Uma coisa que eu acho que foi negativo com o home office foi uma troca de experiências, até para melhoria de processo. Vou te dar um exemplo. Você falou de projeto, eu lembrei disso. Eu trabalhava na construtora e a nossa produção era de grandes peças. Então era um grande Lego. A gente não montava uma casa, montava as pecinhas do Lego e montava onde era o terreno, o local. Então o que acontece? A gente tinha uma empresa que fazia os projetos, que ficava no meio do caminho e depois de 20 quilômetros ficava onde eram construídos. E tinha muito problema de comunicação do engenheiro e também do mestre de obras, que é o que mais sabe ali, com o que o projeto entregava. Aí a gente teve uma discussão, eu falei assim, pessoal, aqui tem espaço, cabe todo mundo, vamos trazer os projetistas para cá. Então, quando tinha problema no projeto, a produção já ia direto no projetista. Com o tempo, o que aconteceu? Projetos foram mais simplificados, tínhamos menos curvas nas peças, que tinha aquela conversa do projetista com a produção, assim, na hora. Então, assim, uma coisa que eu acho que piorou com o home office foi essa troca, essa melhoria, porque não tinha jeito, porque, por exemplo, nessa situação ia ser muito complicado um projetista ir no canteiro de obra. Sim. Você está falando da comunicação osmótica. O que é comunicação osmótica? O que as empresas hoje estão todo esse open space, modelo open space, para facilitar a comunicação entre as pessoas. Eu estou conversando com o Simão aqui, né? Estamos trabalhando aqui, o Leandro está aqui do lado, estou te passando a informação, ele já está captando a informação sem eu necessariamente falar com ele. Então, esse tipo de comunicação, você está certíssimo. As empresas perderam muito a comunicação, né? Porque você perde, né, com contatos, todo mundo ali está mais ou menos na mesma página dos processos. Então, se você não tiver uma liderança muito proativa, uma liderança de equipes virtuais, não treinada para isso, ninguém estava preparado para isso, você perde, você vai ter gente na equipe que não sabe nem o que está acontecendo na empresa. Perde o senso de pertencimento, perde o engajamento, em alguns casos perde a motivação, aí a produtividade cai, aí você troca o cara, entra outro, acontece a mesma coisa, você troca de novo, porque o problema não está na pessoa, o problema está no processo. Então tem muitos casos aí, você está certo em levantar essa questão aí da comunicação. Como é que foi receber, no meio dessa confusão toda, uma adequação de informações, hein, Simão? Relacionada à LGPD? Exato. A LGPD já está sendo discutida já tem um tempo já, né? A gente já vem acompanhando e desde setembro ou agosto que ela tá valendo. Então, assim, tudo tem um preparo, né? Existe uma série de dados dentro da organização, em cada departamento. No RH, a gente também tem vários dados que a gente teve que tratar, teve que colocar política, nós tivemos que contratar um DPO, que a lei exige. Então, assim, acaba sobrecarregando mais, mas eu concordo plenamente com a lei, eu acho que ela tem que existir mesmo. A internet, ela tá numa velocidade muito grande, as pessoas ela está sendo muito invasiva, a internet é muito usada para o bem e para o mal, né? Então eu acho que proteger os dados das pessoas é fundamental. Então, apesar da forte demanda de carga de trabalho que a área recebe, não só o RH, o departamento pessoal, mas tem o marketing também, a área de finanças, a área com clientes, todas as áreas que de alguma forma tratam dados de terceiro, ela foi impactada. Então, existem várias políticas que você tem que estabelecer dentro da empresa para poder atender todos os requisitos da lei, né? Mas a gente acolheu com alegria
como todas a legislação trabalhista no Brasil, você tem que acolher com alegria, né? Um sorriso no rosto. No rosto, né? Tipo, por exemplo, fiscalização da prefeitura com relação a protocolo de Covid, não sei o quê. Foi, né, nos nossos escritórios, no Rio, aqui em Belo Horizonte, o sindicato foi nas obras, todas as obras. Olha com alegria, mas lógico que você está ali numa rotina intensa, mas qual que é o produto final disso? O produto final é um termo de encerramento da fiscalização com elogios nos protocolos. Isso aí é até bom para poder, lá na frente, serve como também um documento de tese de defesa, né, algum eventual. Até por essas questões, essas loucuras que está de sim. falar, pegou o Covid. É ótimo, gente, se você está sendo fiscalizado pela prefeitura, né, Secretaria de Vigilância Sanitária, gente, solta foguete, porque se você está tendo protocolo, você vai ter lá uma prova de que está tudo ok. Isso aí pode servir como um elemento, como um documento de prova. E se você estiver errado, você está errado mesmo, você tem que arrumar. E legislação é o seguinte, ela vai e vem. Muita coisa vai cair, essas obrigações acessórias, muita coisa vai entrar. Não tem como a gente lutar contra a maré. Então, a gente sempre recebe, estuda todos os requisitos para você poder atender na plenitude, que a empresa, o objetivo do departamento de administração de pessoal é cumprir racionalmente a legislação trabalhista. Mas, eventualmente, você sempre deixa uma brecha, porque existem muitas interpretações. E de brecha, o Leandro é craque, né? Ele tá tendo ali louco pra entrar. Como é que vai ser? Estou esperando a brecha. Vai lá. Não, é nessa linha da LGPD, realmente. Hoje, a LGPD ela ainda é muito ampla, né? A lei ela veio, mas não tem uma regulamentação ainda muito adequada para que as empresas e até mesmo as pessoas entendam essa cultura agora de proteção de dados, né? Então, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda está se estruturando, né? Tudo que é público leva um determinado tempo a se estruturar. Mas ainda não é difícil. Hoje você tem que abraçar o mundo para poder se proteger de alguma coisa. E assim, lógico, a punição da LGPD ela vai ser agora a partir de agosto. Se não vier um projeto de lei, se não vier uma nova, né? Um novo ato aí que adie. Mas punições já estão sendo aplicadas em funções de vazamento de informações, de falta de segurança na proteção de dados. E aí, assim, o RH como eu mencionei antes com relação à parte do Covid, o RH ele tem um papel, ao meu ver, um dos mais importantes, né? Lógico, a TI, né, que implanta o negócio, que faz tudo praticamente, o jurídico também dá uma força, todos os setores têm que participar, mas o RH, ao meu ver, é o que mais impacta na empresa, nessa parte de LGPD, porque ele tem que trabalhar a cultura também dentro da empresa, né? Tem que adotar, além dos procedimentos que são passados, tem que adotar essa cultura de agora eu tenho que proteger os dados, agora eu tenho que proteger a empresa. E aí, Silvio, eu falei isso tudo para poder perguntar o seguinte, até aproveitando o gancho da Tecnovo, que deixou uma pergunta para a gente lá no site, quais seriam os procedimentos, né, ou as práticas que o RH pode adotar em termos de tecnologia, mas também focado nessa parte de LGPD. O que você acha, o que você pensa sobre isso? Legal. Bom, com relação a esse assunto, primeiro ponto, antes de você pensar na tecnologia, você tem que mapear todos os seus processos e envolve dados, né, dos colaboradores. Aqui a gente vai falar só de RH. Então, você pega a jornada do colaborador. Qual que é a jornada? A jornada começa lá na triagem, lá do LinkedIn. Você vai anunciar uma vaga, as pessoas vão se inscrever e normalmente ali na hora que ela está se inscrevendo, ela está fornecendo todos os dados. Depois que ele passa por um processo de seleção, ele é contratado, né? Na contratação, ele vai passar todas as cópias de documentos e tudo mais, e ali está os dados dele numa ficha de cadastro. E ali é o seguinte, aí você começa uma relação com esse colaborador e com os dados dele, certo?
Então, você vai mapeando todo o seu processo, você tem processo de treinamento, você vai ter determinados treinamentos que você vai envolver terceiro, que os dados vão ter que ir para terceiro, então você vai mapeando tudo isso, né? Você tem depois, você chega na folha de pagamento, você tem que mandar um arquivo bancário para o banco com os dados do trabalhador. Então, mais esse ponto. Você vai fazer um plano de saúde para o colaborador, você vai mandar os dados dele para empresa de plano de saúde, vai fazer um odontológico. E assim, podemos citar aqui uns 20 benefícios que o dado do colaborador vai para essas pessoas, que podem ser usados. E dados sensíveis, né? Dados sensíveis. Então, olha só a jornada do colaborador. Então, a primeira coisa que o RH tem que fazer um mapeamento da jornada toda. Depois, você vai fazer o desligamento dele, né? Faz o desligamento, depois esses dados vão para um arquivo morto. Então, assim, existe uma legislação que cobra que a empresa tem que manter alguns dados, alguns documentos durante 30 anos. Mas não necessariamente todos os dados. Então, você tem que ter uma política de expurgo, uma política de acesso, quem pode acessar os dados do funcionário, né? Você tem que ter uma política de autorização de protocolos, de termos aditivos que ele tem que autorizar para você fazer um benefício para ele. Cada benefício, cada intervenção, cada ação que você vai ter com o colaborador, ele tem que permitir que aqueles dados sejam utilizados para aquele fim, né? E você tem que ter também com o seu fornecedor também um contrato com cláusula estabelecendo um cuidado com esse tratamento de dados, porque ele pode ser acionado, mas você indiretamente como corresponsável. Então, assim, você vai ter, a primeira coisa a fazer, o RH tem que fazer esse mapeamento da jornada do colaborador e ver todas as situações que os dados deles podem ir para terceiros. E aí, a partir daí, pegar a LGPD e ver todos os requisitos que a lei pede em relação a essa proteção. Então, você tem que estabelecer políticas, normas, regulamentos. E o mais importante ainda, você tem que fazer você colocou muito bem, que é a questão cultural. Você tem que levar isso para dentro da organização e treinar as pessoas, treinar os gestores, treinar a equipe, as pessoas que também têm acesso a esses dados. E aí é o seguinte, é muito trabalho, Leandro, é muito trabalho. Você não imagina a quantidade de trabalho que a LGPD gera. Nós já avançamos bem, contratamos uma empresa até de fora para poder fazer esse mapeamento. Ela colocou lá 250 itens. Hoje a gente tem lá um profissional que é o protetor dos dados, que é o DPO, responsável por isso dentro da empresa. Isso não exime o gestor da administração de pessoal da responsabilidade dele, né? Todos podem ser corresponsabilizados. Então, assim, a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, porque existe uma gama de políticas que você tem que publicar, né, documentar, para poder deixar a empresa dentro, atendendo plenamente os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Não, isso aí é bem legal, Silvano. Foi tipo assim, a jornada, a gente escuta sempre a jornada do cliente, né? Agora a jornada do colaborador tem que ser analisada, assim, bem legal. E assim, Silvano, já passou quase uma hora que a gente tá aqui. Eu falei que ia passar rápido. Passou rápido. Então, tipo assim, a gente falou muito bem dos pontos positivos e negativos do home office, só que a gente esqueceu de uma tendência que eu já tô vivendo, eu acho que muita gente vai viver também, que é o modelo híbrido, a jornada de trabalho híbrido. Qual é a sua opinião sobre ela? Você acha que ela pega o melhor dos dois mundos ou pega o pior dos dois mundos? Não, eu acho que ela pega o melhor dos dois mundos. Eu acho que a gente ainda deve falar um pouquinho de tendências, né, dessas áreas. E uma das tendências, já adiantando o assunto, que eu acredito é o que vai ficar, é o híbrido, sabe? O trabalho híbrido. Pelo menos 1-2 vezes por semana a pessoa ter um trabalho em remoto, sabe? Melhora a qualidade de vida. As pessoas, de uma forma geral, eu já perdi gente em processo de seleção, deixei de contratar talento porque o meu concorrente, não necessariamente que era uma consultora, tá? Uma empresa que não tinha nada a ver com construção civil, oferecia o trabalho remoto, híbrido.
Híbrido. Eram 3 dias presencial e 2 remoto. Certo? E ele falou, não, eu prefiro... O salário era mais ou menos a mesma coisa. A empresa, a marca empregadora minha era até mais forte, mas ele optou por aquela empresa que estava oferecendo um trabalho híbrido. Então, oferecer, João, trabalho híbrido no futuro próximo vai ser uma vantagem competitiva para atração de talentos. E até aproveitando esse gancho, qual, assim, agora vai ser o corte principal que todo mundo esperou, já que a gente deixa pro final, né? A gente deixa sempre o melhor pro final. Como é que você enxerga as principais tendências para nossa área, hein? Principalmente, a gente fala RH e DP, mas em geral, né? Para gestão de pessoas, as principais tendências, assim, que o profissional desse gabarito enxerga. Assim, Cara, falar de tendência é uma loteria, né? É difícil você prever o que vai acontecer no futuro. Não existe verdade absoluta para isso, não. Eu, pela minha experiência, pelo que eu estou vivendo, estou sendo impactado, a gente percebe alguns sinais, né? Quando a gente fala RH, DP, tudo é a mesma coisa. Eu não gosto muito do termo de DP, departamento pessoal. É administração de pessoal, né? Recursos humanos ganhou e vai ganhar, se não ganhou ainda, vai ganhar a palavra humano. Primeira coisa, o humano está sendo devolvido para essa área. E há muito tempo que eu vejo muitas empresas, está faltando um aspecto humano, né? Eu tive a oportunidade, há 15 anos atrás, fazer um evento junto com o Chiavenato, Alberto Chiavenato, um dos nossos autores brasileiros aí, dos livros da administração. A gente estava discutindo justamente a dor do RH, ser estratégico. Como é que eu vou ser estratégico? Como é que eu vou sentar na cadeira estratégica? Tem que ser convidado. A discussão era essa, né? E muito se falava como ser estratégico. Naquela ocasião a gente estava discutindo muito sobre indicadores, mostrar resultados do trabalho, do RH para a empresa, como que agrega para o negócio e tal. Só que há 20 anos atrás, você tem um livro que é um Campeões de Recursos Humanos, do David Urich, que é um guru da área de RH, que ele fala que o RH tem 4 papéis, né? 2 papéis estão no foco mais operacional, mais no presente, 2 no foco mais estratégico, mais para o futuro, né? Então, assim, dificilmente empresas tinham o RH cumprindo esses 4 papéis. O primeiro papel mais operacional, que é um especialista mesmo da área de RH, ter boas ferramentas, ter um sistema bom que funciona, fazer a folha de pagamento certinho, não tem problema. Um outro papel operacional é ser defensor dos colaboradores, fazer com que as pessoas pudessem crescer, né? Avaliar o desempenho dessas pessoas. O papel estratégico é gestão da mudança, que é muito comunicar a mudança e tal. Isso aí acabava ficando terceirizado, ficava muito pouco. Para quem estava promovendo a mudança, se era área de TI, se era área de marketing, se era área de negócio, o RH ficava ali meio perdido. E o quarto e último papel, que era o papel estratégico, você ser um parceiro de negócio. Business partner. Aí surgiu a figura do BP, do Business Partner. Eu trabalho nesse modelo lá na minha empresa, que funciona super bem. Então, o que eu vejo no futuro? Eu vejo no futuro que essa relação desses 4 papéis, ela vai ganhar força. Dificilmente as empresas vão querer um RH que não exerça essa influência, principalmente como agente de mudanças. Nesse contexto, eu acho que a área de comunicação, empresa que não migrou ainda, vai migrar para o RH, vai ser um subsistema que vai ter uma fusão com a cultura. Então, você vai surgir aí um novo subsistema, que é comunicação e cultura corporativa, que é um profissional que não é de RH. Hoje, por exemplo, eu tenho um profissional desse na empresa. Ele é da área de marketing, de comunicação, né? Então, é um profissional para trabalhar sempre aquela questão, ser o protagonista da mudança, fazer toda a comunicação dentro da empresa. Porque uma das dores de toda empresa no mundo é a comunicação. Muitas falhas são devidas à comunicação. Então, eu acredito que, no futuro próximo, esse subsistema de comunicação vai estar dentro do RH. E a estratégia
comunicar a visão, missão, valores, propósito, engajamento. RH vai trabalhar muito engajamento. Eu acho que a gente vai ter aí... mas que tempo que nós vamos arrumar para isso, Silvano? Porque tem se visto demais. Gente, vai vir aí uma robotização grande dos processos, sabe? Eu acho que papel vai sumir do RH. Departamento, administração de pessoal não vai ter mais papel. Vai ser tudo digital. A gente tem uma geração que vai chegar no mercado daqui a 10 anos, que é uma geração, vamos dizer assim, digital. É aquela geração, quem tem um filho de 10, 12 anos, essa turma é a geração alfa, que já nasceu 100% digital. O menino sabe o que é analógico, não. Ele é 100% digital, ele é digital. O mundo dele está misturado entre o físico e o digital, entendeu? Com o filho agora, você é mais digital que tudo. Daqui a pouco ela já tá no YouTube ali. O que acontece? Então, essa geração a Z, né, que nasceu em 2000, a Alpha, que 2010 para cá, que daqui 10 anos vai estar no mercado, ela vai exigir das empresas um outro mais flexibilidade, um outro comportamento. E as empresas vão ter que se adequar, as lideranças vão ter que se adequar. O profissional de RH, aí é mãe de nada, né, gente? Eu tô aqui só filosofando, tá? Isso aí pode não acontecer nada, pode ter gente aí que não concorda nada com o que eu tô falando, mas são opiniões do que a gente está vivendo, ensinando para aluno, discutindo, sabendo de cases de outras empresas. Então, eu acredito que o profissional de RH, nesse papel estratégico, da estratégia, do plano, do mapa estratégico, hoje eu trabalho muito nessa vertente do planejamento estratégico. Um profissional, ele vai adquirir novas competências. Vai ser um profissional que vai ter aí, vai enveredar por marketing, finanças, TI. TI e RH devem andar muito junto. E quando a gente fala do administrador de pessoal, porque tem empresa que tem o gestor executivo de recursos humanos que pega todo o subsistema, e tem empresas que tem o RH e tem a administração de pessoal separado, tem um gerente de administração de pessoal. Esse profissional, ele também, com a robotização, o fim do papel, né, sistemas cada vez mais modernos, com plataformas que vai fazer essas rotinas não vai precisar mais daquela horas e horas de madrugada para fechar uma folha de pagamento. Eu dou esse exemplo aqui, até o próprio Tangino que faz o controle de ponto. Antes ontem no último programa, para fechar um ponto, você pegava dia por dia, contava entrada, saída, fazia coisa. No futuro, cada vez mais vão sumir empregos manuais, mas não vai acabar os empregos. Quem abre outros. Hoje a gente estava aqui brincando dentro do programa, o novo técnico de segurança. Isso. Lá na PUC eu já vejo que tem cursos de técnicos de pilotagem e manutenção de drones. Sim. Então, eu acho que uma tendência deve sempre se evoluir, e vem se tornando uma tendência, né? Levantar isso até dentro do próprio Talks. A gente teve outro convidado 15 dias atrás, o Leonardo. Grande convidado. Que ele levantou esse mesmo ponto que você falou quando ele falou de tendências, que é o desaparecimento, né, de profissões que são muito manuais, que são ali a mão na massa mesmo. Isso vai estar softwares vão estar substituindo isso. Utilização do tempo também, né? Porque o tempo a gente não consegue voltar atrás, né? Então o tempo que você perdeu ali fazendo aquela coisa do ponto manual, você deixou de fazer outra coisa. E a administração de pessoal deve agregar outras tarefas. O profissional ele deve também ganhar novas competências, deve permear também pela área contábil, pela área jurídica, auditoria, consultoria, então deve ganhar mais competência. Por outro lado, no RH, a gente vê, igual eu falei mais cedo, né? Cada empresa hoje é uma empresa de saúde, está muito preocupada com isso. A gente tem pacote de benefícios, as empresas têm os seus pacotes de benefícios muito fechados, quadradinho, né? Formatado para todo mundo. Isso. E cada um de nós tem necessidade diferente, né? Um plano de previdência privada para o Leandro talvez não tenha muito sentido agora, mas para mim talvez tenha mais, né? Então, assim, o seguro, tipo de combustível, não, ele anda sobre bicicleta, por que eu vou querer tipo de combustível? Então, eu acho que uma tendência também, essa área de gestão de benefícios deve mudar bastante. Eu acho que deve entrar aí, deve se abrir aí para pacote de benefícios flexíveis, né? Eu acho que as empresas vão atuar muito aí também com benefícios para a saúde mental,
ajuda para Gestão quem financeira. trabalha no híbrido, vai trabalhar no híbrido, vai ter a internet, tá? Ajuda de conta de Auxílio luz, home office, auxílio né? home office. Algumas coisas deve acontecer também, né? Eu acho que o olho na cultura, empresas vão preocupar muito com a cultura, com o engajamento, como a gente tinha falado anteriormente. Silvano, um case até de sucesso, eu vi numa palestra do LinkedIn, não no LinkedIn, do LinkedIn, é que a questão do benefício flexível, ele cada vez aumenta, porque o benefício ele é um complemento salarial, então você muitas vezes você fica na empresa por muitos benefícios que você ganha ou que te motivam, não motivam, mas te fazem, né, se sentir confortável e tal. Uma coisa que teve um case de sucesso foi que tinha uma empresa, eu até me identifiquei muito com os donos, que você vai entender. Eles investiram muito no benefício educacional para filho. Então eles pagavam muito acima do mercado o benefício de dar instituição de ensino, pagar um percentual da escola, creche, etc. Acima do mercado, assim, 30%, 40%. E eles tinham um gasto com esse benefício e perceberam que ele não era um benefício que os funcionários não mudava muito para eles. Eles gostavam. Então fizeram uma pesquisa, perceberam que lá dos funcionários 20% tinha filho, então esse benefício muito acima da curva era para 20% perante 80%. E se eu não me... E provavelmente eles estavam nesses 20%, porque mensalidade de escola a gente paga com orgulho e com prazer, mas é bem elevado. E aí eles fizeram uma pesquisa que tinham muitos jovens, então não tinha filho, não tinha, mas não tinha um cachorro, gato, essas coisas. E aí eles transformaram um benefício flexível auxílio pet. Aí o pessoal dava banho, tosa, desconto na ração, etc., parceria com o pet shop, foi lá em cima a aprovação dos benefícios. Então ele criou um benefício flexível. Falava, você tem filho ou você tem um cachorro? Eu tenho filho, então eu quero ir para esse lado aqui. Muito legal mesmo, né? Então, assim, eu acho que se a gente sumarizar assim, bem, a tendência para você se dar bem na área ou até para você se entrar em qualquer área, acho que não só recursos humanos, é flexibilidade, né? Flexibilidade. Em todas as áreas da empresa, né? Principalmente liderança, né? A gente falou um pouco agora sobre liderança. O líder vai ter que ter mais flexibilidade, principalmente com essa questão do trabalho híbrido, né? Isso. As pessoas que estão chegando no mercado vêm com essa cultura. Então a gente tem uma quebra de paradigma muito grande. Antes da pandemia, a nossa forma de pensar, o nosso mindset era um. E agora a gente tem que pensar de uma forma diferente. As empresas têm que se reinventar. Hoje mais cedo eu estava conversando numa reunião com o presidente da minha companhia e ele estava falando que como o viés sustentabilidade vai permear o sucesso dos negócios, né? Hoje é um olhar especial para uma empresa que adota, né, projeto de sustentabilidade. As pessoas vão preferir comprar produtos de empresas que têm essa preocupação com o meio ambiente, né? Vira um diferencial, né? Vira um diferencial. Isso já tem, de certa forma, mas muito tímido ainda na sociedade. Mas isso tende a crescer cada vez mais. O pensamento coletivo melhorou. A pandemia trouxe uma tragédia, né, de tantas vítimas que nós tivemos. Mas, por outro lado, ela trouxe um aprendizado, trouxe um pensamento diferente para as pessoas com relação à valorização do meio ambiente, da vida, né? Então, eu acredito que isso vai escorrer pela economia, pelas empresas. Então, as empresas vão ter que estar muito preocupadas com isso. Silvano, você falou muito sobre gerações e uma coisa que eu vi, vou fazer dissertação, vi muito X, Y, Z, né? Que a gente pega tudo um pouquinho. E aí eu vi que a grande dificuldade, inclusive, de manter talentos é o cara estar satisfeito na empresa. Obviamente, assim como a pergunta do Simão, não tem como a gente ter uma receita de bolo, porque cada situação é essa. Mas as últimas gerações, elas têm uma necessidade de um retorno, de uma compensação muito rápido. O que eu estou falando? Eles querem ser promovidos rápidos. Não querem retorno financeiro rápido. Se não tiver aqui, se ele for muito bom, ele vai para outra, e vai para outra. Eu percebo que, por exemplo, startups e grandes empresas, não importa a questão de crescimento. Né? E aí, Silvano, eu não sei se isso é uma reflexão minha, ou se eu tiver errado, você pode me corrigir, que é bom que eu até pode externar ela, porque é bom de aprender. Você acha que o plano de carreira
tanto horizontal quanto vertical, ele foi meio que uma solução para esse tipo de problema? Porque, por exemplo, aí eu até pedi para você explicar o vertical e o horizontal, mas assim, ele possibilita um crescimento sem ser muitas vezes hierárquico. Você acha que foi uma boa sacada? Ou na sua experiência, se é algo válido ou tem melhores pontos negativos, positivos, etc? Sim. O que acontece? O jovem, quando entra na empresa, ele tem o senso de urgência de crescer. De ganhar mais, ele tem lá objetivos na vida. Ele traz consigo uma coisa chamada ansiedade. O mundo hoje está na ansiedade. O mal do século. O mal do século. Mas antes mesmo da pandemia, a gente já estava assistindo uma movimentação muito grande dessa geração Y, principalmente, com relação a baixa permanência nas empresas. Pessoas ficam pouco tempo nas empresas, né? Por quê? Pela ansiedade. Ele estava na empresa ali 6 meses, 1 ano, cara, não vai acontecer nada comigo aqui nesse lugar, não. Ele dava boot, como se fosse um jogo. Dava boot e ia para outro, né? O que a gente teve que fazer? A gente teve que baixar essa ansiedade, cara, né? O que baixa a ansiedade? O que baixa é a informação. Então, na hora que o colaborador entra numa empresa, você mostra para ele, olha, você está aqui. Mostra o mapa, a trilha de carreira, para onde você pode caminhar. E você pode crescer, você pode chegar a ser o presidente da empresa. Depende de você. Só que para poder, cada degrau, você desenha mesmo uma escadinha, né? Mostrando uma trilha, que vai para um lado, vai para o outro, sobe, vai para a direita. Mostrando uma trilha que para ele poder crescer, para cada degrau, existem competências que ele precisa adquirir. É uma formação, né? É uma habilidade, é um tipo de comportamento, uma atitude. Então, quando você mostra para essas pessoas qual que é a trilha, como que ele cresce na empresa, ele fala, opa, aqui eu posso crescer, cara. Em perspectiva. Tem perspectiva. Realmente, Você ter um instrumento de avaliação de potencial, com progressão, o cara vai crescendo, chega no ponto, ele estagna, porque de repente ele está lá, ele é um auxiliar, passa para assistente passa para analista júnior, aí vai, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Analista pleno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou colocando aí uma tabela de cargo e salário com 7 faixas. Analista sênior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, agora ele está crescendo. Na hora que eu estou falando que é 1, 2, 3, para cada ano que passa ali, você tem uma progressão automática de acordo com a avaliação do desempenho dele. Ele já sabe que ele vai crescer, né? E na medida que ele cresce de faixa na horizontal, ele vai adquirindo ali alguns conhecimentos, algumas competências, passa a fazer um trabalho mais valoroso para a empresa, aí ele chega no nível de especialista, ou ele vai para a gestão, né? Aí ele cresce na vertical, ele vai para especialista ou para gestão, ele pode ir para produção, pode mudar de área, aí você tem que acompanhar um plano de sucessão, porque o cara é muito bom, mas eu posso usar ele em uma outra área, por que não? Eu posso treinar para desenvolver, então aí você começa a fazer os planos de desenvolvimento individual. Então todos os colaboradores têm um plano de desenvolvimento individual. Aí você melhora o engajamento, melhora a retenção e tira essa ansiedade e mantém o talento. Empresa que não faz isso perde mesmo. O cara tá lá, isso aqui não vai arrumar nada aqui não, vou vazar e vai embora. A gente não vai citar nomes, mas teve uma pessoa aqui da mesa que teve uma conversa com o dono da empresa recentemente, falou que queria ser o dono da empresa, né, irmão? Pretencioso, né? Mas sonhar. Só assinar o cheque. Mas o objetivo é ser dono. Mas assinar o cheque. Faz um Pix, né? Pessoa. Mas se for pra sonhar, tem que sonhar alto mesmo, né? Não pode ser baixo, não. O preço é o mesmo. Só foi abaixo, foi alto, o preço é o mesmo. Então sonha logo alto. Aí entrando até nessa questão de horizontal, vertical que o João chamou aqui, eu queria até entender de você uma tendência também na gestão quanto a isso. Teve uma pesquisa da revista Valor que foi com 118 executivos, entre eles CEOs, fundadores, que eles entendem que o modelo híbrido de jornada vai continuar, é uma tendência, não tem como voltar atrás, mas eles não entendem que a gestão horizontal ela vai pegar na mesma onda que vai ser esse modelo híbrido, esse modelo em home office de trabalho.
Você entende, mas assim, até por tudo que você falou e pelo que eu entendo também, assim, eu sou gestor, tenho pouco tempo de experiência, mas estou aí tentando aprender sempre. E o que acontece? Eu vejo que é necessário, nesse modelo de negócio, talvez uma gestão horizontal. Fica mais fácil de você trabalhar. Você dá um pouco mais de liberdade, é claro, trabalha naqueles perfis que você falou, né? De senioridade e tudo mais. Mas você acha que também é uma tendência com essa mudança? Depende muito do negócio. Cada negócio tem as suas especificidades, né? Essas empresas de tecnologia, por exemplo, é uma tendência fortíssima. A propósito, voltando aqui na questão do home office, e rever as empresas, as fintechs, né, as empresas de tecnologia, fizeram espaço maravilhoso, com sinuca, ping-pong, fliperama, não sei o que, McDonald's. As pessoas têm o prazer de estar no ambiente. Já parou para pensar qual que é a tendência para frente agora? Porque já tem startup aí, grande, né, conhecida, tá falando, nossa, aqui nós vamos adotar o modelo home office. Uma reunião na sexta-feira só para apresentação de resultado. Várias empresas já se posicionaram. Perdeu o sentido essa questão aí desses benefícios aí de um espaço aberto que a pessoa pode ir bermuda, de chinelo e tudo mais, né? Você já faz isso, velho? Mas briga com o cachorro, você tinha que levar o cachorro. Back day, né? Agora deixa o cachorro lá. Bem, isso aqui, desculpa aí. Até. Não. Mas já parou para pensar que era o diferencial. Era o diferencial. As empresas tradicionais estavam pensando nisso. Eu trabalhei no Senac, no Sesc, lá a gente estruturou espaços assim para as pessoas poderem conviver e tal. Agora, com o trabalho remoto, perdeu sentido. Então, só encerrando aqui a sua resposta. Depende muito do tipo de negócio, depende muito da empresa, depende muito da cultura. Pode funcionar muito bem para determinado tipo de cultura, mas para outro talvez não. E essa questão que você levantou dos espaços assim, de confraternização, a gente falava isso muito em sala, eu comentava, olha, todo mundo acha legal, eu quero trabalhar no Google, lá tem PlayStation, tem Coca, a gente anda de bicicleta, joga basquete, eu falava, muito legal. Mas se você não entregar o que você tem que entregar, você tá fora da brincadeira. Então, ele cria um ambiente para você se sentir confortável e produzir mais. Eu lembro que eu até brincava e falava, olha, dependendo disso no Brasil não vai pegar, porque o cara vai falar que tá fazendo hora extra quando estiver jogando basquete, que vai ficar há muito tempo, que não vai ter essa entrega de produtividade. Então, assim, eu vejo que a gente está caminhando para uma coisa que, assim, vou falar que eu sou dono da verdade, então, mas lá na consultora eu falava para o pessoal, eu não quero ser aqui até 5 horas da tarde. Se eu pudesse você entregar a peça, você ir embora, tava ótimo. Então, acho que a tendência agora, o que é? De entrega. Você tem que fazer, produtividade. Essa semana nós precisamos disso. Não consegui entregar por isso e por isso. Ótimo. Você tem uma justificativa, ela não pode ser recorrente. Mas, se não entregar, amigão, você roda. Então, esse último desafio que eu aceitei, inclusive em 3 idiomas, fuso horário, tendo que pegar sistema, tendo que se aprender e fazer em home office também, é uma questão muito também de disciplina, né, Silvana? A gente fica ansioso, mas eu acho que a pandemia trouxe a flexibilidade é um caminho, mas agora uma tendência para o profissional hoje em dia é ser um cara extremamente disciplinado. Você tem que trabalhar, né? Essa skill. Com certeza. E aí, exatamente essa entrada de skill que eu estava esperando, porque no LinkedIn eu percebi que hoje, você também é craque no recrutamento de seleção. Pessoal, ele tem uma aula, que ele é assim, o professor número 1 da PUC, ele faz de recrutamento de seleção, que é até difícil pegar a aula depois dele, porque o pessoal tá lá em cima, na expectativa, entendeu? Que ele trabalha muito bem esse tema de recrutamento de seleção. Ele principalmente, você já me explicou no outro programa, mas até online, o Silvano, você percebe que você tem as mesmas ferramentas numa entrevista online, numa entrevista à distância, ou isso também a gente teve que adaptar? Teve que adaptar, você perde muito. Na hora que você vai fazer uma entrevista online, se perde vários elementos ali, que é a linguagem corporal. Porque o corpo fala muito, né? Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas o corpo está dizendo outra. Quando você está na entrevista presencial, você percebe esses movimentos, né? Então, assim, eu acho que isso não vai permanecer muito tempo, não.
eu acho que numa etapa do processo de final. Você vai caminhar e eu acho que vai surgir aliás, já tem, né? Muitas ferramentas, muito sistema para poder fazer o processo de recrutamento e seleção, até entrevista com inteligência artificial já tem, né? Eu acho que o uso de vídeos vai acelerar bastante. As empresas, em vez de pedir o currículo, manda um vídeo. Já tem empresa fazendo isso. Já. Manda um vídeo aí e fala de você, né? Depende muito também da vaga. Então, o processo, eu acho que na escolha mesmo, final ali, é presencial. Por exemplo, o processo hoje da empresa que eu trabalho é todo remoto, todo. Faz o profile, responde, eu vejo o comportamento, analiso os gaps, o que motiva a pessoa, o que desmotiva e tudo mais. E as entrevistas que foram feitas anteriormente com o BP, com o gestor da área, às vezes com o diretor da área, às vezes eu entro no final, eu faço a presencial. Você é chato pra caramba. Presencial. Eu vou lá na empresa, recebo a pessoa, mostro para ela o ambiente onde ela vai trabalhar, porque o trabalho é presencial, o processo é remoto, mas o trabalho é presencial, né? Mostro para ela poder sentir. Gente, é importante a pessoa sentir o clima, onde que ela vai trabalhar, ela se vê trabalhando naquele espaço, onde que ela vai almoçar, né? Por onde que ela vai andar, isso é super importante. Como que funciona ali a região, o que é bom, o que é ruim. Então, eu gosto de mostrar isso. Então, a presença, né? Ser executivo de RH é presença. Presença. Por mais que se chame a pessoa no remoto, hoje eu conversei com todo mundo na minha equipe, remoto. Mas é diferente você ir na mesa e vem cá, Chile, vamos bater um papo, como é que você tá? Cara, a pessoa se sente prestigiada, entendeu? Então, processo de recrutamento e seleção, a gente perde muita linguagem corporal. Eu acho que no final, né, a tendência é que vai cada vez mais o uso de inteligência artificial, people analytics e tudo mais, mas no final ali nós não vamos ver para ficar, quem vai ficar é o presencial. A entrevista presencial vai continuar valendo. Tem que ter esse feeling, né? Tem a intuição, tem o jeito da pessoa se comportar, se ela chega no horário, o jeito que ela senta numa cadeira, as palavras que ela escolhe para poder falar, né? Então isso tudo a gente consegue fazer uma leitura, se aquela pessoa é uma pessoa ideal para a equipe. E as empresas vão tomar cuidado cada vez mais, né? Trazer para a empresa, para o ambiente da empresa, uma pessoa que vai ter uma aderência boa com tudo. Você cresce, eu vi também um outro especialista do LinkedIn explicando que você cresce dentro da empresa, você entra pela empresa pelas suas competências de diploma, experiência, know-how, você entra por isso. Mas principalmente o que está acontecendo é que as pessoas elas criam ou elas saem da empresa por questões comportamentais. Então, Silvano, você sabe, que até todos anos juntos. Eu fiquei lisonjeado. Eu troco o nome mesmo, assim. Então minha filha que eu não erro o nome, entendeu? Mas assim, eu percebo que quando você entra dentro de uma organização, Simão, aí até os desafios que você encontra nisso sobre o sucesso do cliente, esse relacionamento, é que a gente cresce cada vez mais. Você entra na empresa, seu currículo é bom, você passa no recrutamento e seleção, perfil e tal. Mas no comportamental é o que manda, né, Simão? Hoje em dia a gente vê que a tendência é a cultura. A gente fala muito assim, eu pelo menos quando eu vou fazer uma contratação, praticar um processo seletivo, eu sempre penso na cultura. Por quê? Se a pessoa tem a cultura aderente com a da empresa, já é mais fácil a gente pegar naquele ponto que é o engajamento. Então, porque se ele tem a cultura da empresa, ele normalmente vai ter afinidade com os colegas de equipe, vai conseguir desenvolver o trabalho dele de forma engajada por mais tempo, a permanência vai ser maior dentro da empresa. Então, desenvolver habilidades a gente consegue com treinamento, com bate-papos, falando sempre. Qual que é uma habilidade que o Simão, o cara que vai contratar você aí, que está participando do processo de recrutamento e seleção com o Simão, o que é uma habilidade que você busca, hein, Simão? Que você acha que combina com essa... Uma habilidade que eu busco com a equipe de sucesso de cliente é você ter prazer em servir o próximo. Então, tipo assim, o prazer em ajudar.
Então, quando você tem a facilidade para se dispor, é empático, isso é o que eu busco para um integrante da equipe de sucesso do cliente. Por quê? Se a equipe é o sucesso do cliente, você trabalha para o sucesso do cliente. Isso. Então você tem que ir em encontro a isso. Então é uma coisa que eu sempre avalio. Se a pessoa tem, eu consigo enxergar isso na pessoa e ela tem aderência com a cultura da empresa, é muito mais fácil para mim, a partir dali, desenvolver skills que eu entenda que sejam necessários para ele determinar, para ele atuar, né, de forma efetiva dentro da minha equipe. E uma questão também que eu acho bem interessante é que essas habilidades elas podem ser desenvolvidas, mas quanto mais rápido você ter esse profissional com essa questão pronto, melhor, né? Você pula etapas, ele né? já chega com essa possibilidade. Aí, Silvano, eu queria te fazer uma pergunta. O papo tá muito bom, já estamos passando de 1h30. Ui, tem alguém aí? Tem. Não, o pessoal aqui Você não cansa de bacana. O pessoal gosta, mas foi por causa da visita, né? Assim, porque a gente é bem realista, né? Sejamos honestos. Então, assim, a gente já partir pro nosso fechamento, Silvano, a gente falou que muitas vezes você entra na empresa pelo seu currículo, você vai bem na entrevista, etc. Mas o seu desenvolvimento profissional dentro dali, além de capacidade, fazer outros cursos, aprendendo idiomas, etc., é a sua questão comportamental. Sim. Então, você acha assim, tem aquelas respostas prontas, né? Qual que é a sua principal habilidade? Eu sou perfeccionista, eu sou muito atencioso, eu sou ansioso. E até a gente brincou uma vez com o Silvano, que ele fala, eu sou muito perfeccionista, acabava a bateria do computador, então coisas fáceis de pegar. Você acha, assim, que as empresas estão buscando quais habilidades, assim, Silvano, assim, olha, além da parte disciplinar, olha, a gente precisa muito de gente que é desse tipo, que eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas por exemplo assim, as principais que o cara tem que trabalhar a si próprio quando ele vai entrar. Uma coisa que você falou aí que é muito certo, essa questão, muitas empresas contratam pelo conhecimento, mas pela técnica, o cara tem muita experiência, o cara tem doutorado no assunto, né? Passou por grandes organizações, mas quando ele é desligado, o desligamento se dá por comportamento, alguma atitude inadequada para aquele ambiente, né? Ele deixou de exercer o papel dele, né? Então ele se comportou de uma forma que a empresa reprovou e ele é desligado. Isso é todo desligamento, tirando as questões de redução de custo, falência de empresa, né? O desligamento natural mesmo se dá quando a pessoa realmente tem performance ruim. A performance está muito relacionada ao comportamental, né? Você perguntou assim, quais as competências que as empresas valorizam mais ao contratar o colaborador. Então, depende muito do cargo. Cada cargo valoriza determinadas competências. Eu vou contratar, por exemplo, um advogado, né? Eu preciso que ele tenha o conhecimento lá do direito, ele tenha lá o registro na OAB, né? Se ele vai trabalhar com compliance, eu preciso que ele tenha lá uma pós-graduação em compliance, né? Aí vem as questões comportamentais que as empresas estão avaliando e cada vez mais as empresas estão enveredando para isso, né? Mas assim, com a pandemia trouxe a necessidade de você ter um olhar diferente para questões da resiliência, sabe? Porque, de uma maneira geral, a competitividade hoje ela está muito acirrada entre as empresas e a pressão por resultado é muito grande. Significa que a pressão é grande e o clima é ruim. Não, pressão tem em todo lugar, só que tem pessoas mais sensíveis à pressão. Então, nos processos, de uma forma geral, essa questão da resiliência, né, de saber trabalhar sob pressão. E existe teste que a gente consegue medir isso, né? Existe laudo, existe questionários que você consegue determinar qual que é o nível, né, que aquele candidato ali suporta em termos de pressão. E outra questão que a gente olha muito também é a questão do trabalhar em equipe, colaboração. Porque as empresas são engrenagens, né?
Um faz uma coisa, passa a força para outra e tal, até chegar no produto ou no serviço final. Então, essa questão de trabalhar em equipe, tem pessoas que preferem trabalhar sozinho. Essas gerações que estão aí, a Z, a Alfa que vai chegar, vão ter muita dificuldade. No futuro, a gente vai ter muito treinamento para ensinar as pessoas a trabalhar em equipe, porque essa turma aí, ele fica na frente do videogame aí 5, 6 horas. Sabe o que eu tô Ele gosta mais de ficar sozinho. Você chega, às vezes chega na casa de um amigo seu, tá o filho dele lá assim, ele nem olha pra você. Ele nem sai pra fora. Cara, não se relaciona. Ela é aprender a esperar e que as pessoas também têm vontades, que não é só a gente que tem vontade. Né? Que a gente usa geração é assim, mas eu quero. O papai também quer, a mamãe quer, Tem que preparar. o coleguinha quer. Tem que preparar seu filho para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho não vai mudar, as empresas funcionam, porque ela tem, são processos, são resultados. E aí chega a sua princesinha que você criou, já fez 20 anos, foi para o mercado de trabalho, 22, 23 formou, vai entrar numa empresa, não fica lá 6 meses. Ou ela não dá conta, ou então ela vai ser mandada embora, porque não está preparada para trabalhar. Crítica. É uma coisa que a geração é sensível, né? Você manda uma crítica, Você só fica chateado. sofre. E assim, até para finalizar, o João falou que era a última pergunta, mas chegou aqui os 46 do segundo tempo, só para poder responder rapidinho, que é de Mário. Como preparar esse adolescente para o mercado de trabalho. Então, pegou o gancho, estava falando da geração. Legal. Mas eu acho que aí vem uma série de ações aí que a gente precisa ajudar essa turma que vai chegar no mercado de trabalho. É uma turma que vem com uma competência muito grande de tecnologia, né? Eles têm uma facilidade muito grande de manusear a tecnologia, de aprender novas tecnologias. Tem muita facilidade com línguas, aprende língua muito fácil. Apesar que no futuro eu acho que a gente vai vencer essa barreira aí das línguas, né? Sim. Com tecnologia também, né? Mas eu acho que a grande dificuldade que essa juventude aí vai ter é essa questão de trabalhar a resiliência, de trabalhar a coletividade, a disciplina. Essa questão da pandemia com as aulas remotas, né? Tirou das crianças aí, dos jovens, a aula presencial, que a escola é um ambiente que tem disciplina, né? Que educa com disciplina e acaba que perdendo a escola flexibiliza demais isso. Vai ser também um gap aí para essas pessoas. Então eu acho que o papel do pai, a mãe, a avó, vai ter que ter esse papel de educador também, de disciplinar, de mostrar que a vida é dura, né? A vida não é fácil e o mercado de trabalho vai estar mais competitivo ainda. Não só as formações, o conhecimento técnico vai fazer com que ele seja um profissional de sucesso. O que vai fazer que ele se diferencie dos concorrentes dele vai ser o IE, a inteligência emocional, sabe? E aí tem que desenvolver nele o autoconhecimento, sabe? Saber se posicionar no momento certo, saber ouvir as pessoas. É uma juventude hoje que quer mais falar, ninguém quer ouvir. Então, ensinar a ouvir, né? Então, talvez voltar um pouco à educação que nossos avós deram para os nossos pais, que deram para a gente. Então, eu acho que vai ser um desafio muito grande, porque a gente sempre quer ser um pai muito liberal, muito amigo. E esses elementos, às vezes, o filho acaba não aprendendo, né? Disciplina, resiliência, inteligência emocional. Isso daí vai ser um grande diferencial. Eu acho que as escolas vão ter que se reinventar para poder ensinar um pouco isso. Eu falo aí em faculdade, pós-graduação, para ensinar isso aí para as pessoas. Boa. Muito legal e realmente, né? A se pensar isso tudo, né? Aproveitando aqui também, mandar um abraço. Antes dos abraços que vai mandar abraço, só para complementar, porque o papo é bom, ele solta o negócio, tem que completar. Só para o negócio tem que completar. Não, essa questão da competição no mercado de trabalho vai ser cada vez mais feroz, porque agora a gente está competindo com o mundo quando é home office. Perfeito. Então o cara pode estar lá no Acre,
pode estar lá na Austrália, que ele Sim. vai competir bem- com a bem- mesma bem vaga claro. que você, Sim. porque não exige mais então, eu quero só modelo home office. Então, ótimo, a competição é ainda mais elevada. Então, a questão de idioma Bem é cada lembrado. vez mais... Isso. Ô, João, bem lembrado, o que acontece? A gente vai ter pessoas no mundo, lá na Índia, que vai apresentar a mesma competência que o brasileiro e o custo pela metade. Isso. E o custo pela metade, porque a possibilidade de trabalhar de forma remota vai fazer com que empresas brasileiras busquem, né, pessoas para trabalhar no mundo. Não tem mais a fronteira geográfica, isso não impede mais, principalmente profissionais do conhecimento. Eu vou falar, e outra, né, as tecnologias estão aí, já surgiram, já está disponível. Tudo que a gente está vendo de tecnologia já existia, gente. Videoconferência existe há dezenas de anos. A gente começou usamos, né, essa frequência toda por conta da pandemia. Mas o cara lá da Índia, lá vai falar indiano, eu vou escutar ele falando português aqui, ó. Pela tela do computador, eu vou falar português, ele vai me ouvir na língua que quiser. Que você escolher. Entendeu? Então essa questão da barreira da língua vai acabar. E aí o que acontece? Vai acelerar muito mais a competição pelo trabalho. Da mesma forma que o seu filho pode trabalhar também para uma empresa lá da Austrália, da Coreia, por que não? Né? Prestando um trabalho bacana, então ele poder também explorar também essas possibilidades. E com isso, João, eu acho que a tendência é a legislação trabalhista, ela vai dar uma flexibilidade geral. Hoje nós temos no mercado de trabalho mais ou menos 85 milhões de brasileiros trabalhando. A maior parte desses trabalhos são trabalhos informais. Então, o governo inteligente vai criar mecanismo de flexibilizar a legislação trabalhista para trazer essas pessoas para o mercado formal. Por quê? Porque vai gerar impostos e tal, seu consumo, né? Então, para o governo fazer isso, eu não estou falando do governo agora, não. Estou falando do governo daqui 6 anos, 8 anos, 10 anos. Vai ter que flexibilizar igual está nos países do primeiro mundo. Você pega nos Estados Unidos, não existe uma CLT. Helena, você sofreu estudando CLT. Com quantos artigos tem a CLT? CLT, OJ, jurisprudência. Cara, é terrível. Medida provisória, quando cai assim no colo. Né? Então, acredito muito nessa flexibilização da legislação trabalhista, em função do que vai acontecer no mundo, da competição pelo trabalho, do desemprego, né? E na contrapartida também de diminuir a informalidade também. Acaba que a gente começa a querer encerrar o negócio, aí aparece um comentário bacana dele, a gente não pode deixar de comentar também. E esse negócio da língua, eu tô passando por isso. A pergunta também foi muito boa. O tempo todo, espanhol, inglês, claro que eu vamos falar português, né? Vamos falar os dois aqui um pouquinho, vamos gastar. E é isso, eu te cortei, pode... Não, eu só mandar um abraço, o Dimário, que foi quem fez essa pergunta, né, de como preparar a próxima geração, mandou um obrigado aqui, um abraço para ele, mandar um abraço pro Gustavo também, que sempre acompanha a gente, pra Larissa também, que mandou aí várias mensagens pra gente, e todo mundo, né, foi muito comentário, se a gente for mandar abraço pra todo mundo aqui, vai ser uns 15 minutos só mandando abraço. Puxa, né? E aí, legal, bacana. Então, muito obrigado. Para aí você saber, Silvana, a gente tem toda terça-feira, a gente está ao vivo no YouTube. A nossa conversa que ela vai ser toda feita, toda editada, não editada, ela vai ser convertida para o Spotify. Então, quinta-feira o nosso papo vai estar aqui na íntegra, quem quiser escutar, ir trabalhando, etc. E também a gente tem um canal de cortes, que é Cortes do Tangerino Talks, que lá tem os principais momentos, na hora dos clímax, a gente vai cortando e vai deixando lá. Lembrando, pessoal, que uma grande funcionalidade, uma forma de você sair na frente no mercado de trabalho é saber usar o Tangerino. O QR Code está aqui, você entra lá, faz o nosso teste grátis e, principalmente, depois dessa aula, dessa consultoria que a gente ganhou, agradecer mais uma vez o Silvano. Não se esqueça de fazer o quê, pessoal? Se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e também, né, colocar nos comentários, compartilhar o vídeo para todos os seus coleguinhas. Tanto o de cortes, o canal é Cortes do Tangerino Talks e também o Tangerino completo. Lembrando que terça que vem às 19 horas estamos ao vivo e quinta-feira você já pode escutar o Silvano no Spotify, beleza? Bacana demais. Então até semana que vem, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau.